Opa, você tá bom? Nick aqui novamente, mais um vídeo. Hoje é um comentário a um rapaz aqui que se chama User. Eu fiz um vídeo sobre, deixa eu ver aqui o título, Por que um ateu acredita ser Deus? E aí o User fez uns comentários, achei interessante, achei pertinente. E aí por isso que estou aqui gravando esse vídeo, tá legal? Deixa eu botar aqui. Um minuto. Ele fez algumas considerações que eu achei interessante, porque ele começa assim, olha, Deus existe, é o alegado verdadeiro, constitui-se por mais paradoxal que possa o mesmo demonstrar-se ao considerar a existência. Suas atribuições metafísicas, mediante as adversidades da existência na Terra. E mais patente prova da existência de Deus Criador substancia-se por meio de manifestações de gênios benignos, celestiais, eforanos e gênios malignos, mesoranos à humanidade. Aí você botou lá no YouTube a luta entre anjo e demônio gravada por câmera de segurança. Bola de luz estranha gravada na câmera de segurança. Strange Object Light Flat Secured Camera. Povo das sombras. Aí você fez um outro comentário, né, User? Esse aqui foi um, né, que você falou Deus existe, e depois tem outro. Você falou assim, ó. E o mesmo, no caso, está falando Deus, né? Constitui-se como energia não comum, irracional, que permeia esta dimensão e todas as outras em infinito. É uma das maiores provas da existência de Deus. Caracteriza-se por meio do que fora a fragmentação do continente Pangeia, derivação sua, forma e atual posição de suas partes atuais, os continentes, o que denota-se obra de um arquiteto. É questão de promover a observação à deriva, forma a posição atual da Irlanda e da Grã-Bretanha em relação a si mesma, em relação a uma ilha para com outra e as mesmas em relação à Europa, bem como a Groenlândia, Córcega e Sardenha, Japão, Filipinas, Indonésia, Austrália, Nova Zelândia. É uma das obras da mente inteligente, não obra aleatória ou de um sistema evolutivo, uma vez que tal processo sequer biótico constitui-se. E aí tem mais uma que ele pediu para eu observar aqui também. Foram 3 comentários, né? E aí tem mais uma parte que você falou aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tinha falado que ia gravar esse vídeo, e você falou assim, ó, veja também as manifestações de anjo em Foo Fighters da época da Segunda Guerra Mundial. Ok. Vou pegar mais ou menos todo esse embalo que você está falando, tá bom? Vou chamar de User, tá? Primeiro User. Não entenda mal as palavras que eu vou falar, sempre que quando eu vou fazer algum comentário aqui, fazendo um comentário-resposta, principalmente aqueles que de algum jeito falam que não acreditam em Deus, então no caso seriam ateus, né? Aqueles que não acreditam numa causa primeira, não é o seu caso, né? Mas por vezes o que eu vou vir a falar pode lhe magoar como pessoa, entenda que isso não é intencional, não tem nada a ver com a sua pessoa, mesmo porque eu não lhe conheço. Muitas das coisas que eu vou compartilhar aqui, espero assim, de uma forma a tentar contribuir no seu caminho, tal como alguém contribuiu comigo no meu caminho lá no passado. Hoje eu observo que as pessoas, de algum jeito, grande parte das pessoas estão perdidas. Não deixo de me incluir nessa. Por quê? Porque eu, como um indivíduo, eu sou um ser imperfeito. Então sempre estou em constituição, sempre estou em aprendizado, alguma coisa, né? E eu acredito que esse Deus, do qual você falou que Deus também Deus existe, então eu já entendo que você não é um ateu. Então, parabéns. Eu acho que aí começamos a ter um ponto muito interessante, né? A pessoa que não é ateu. Porque uma das principais, não vou falar que brigas, mas uma das principais ressalvas que eu faço aqui nesse canal é a observação do indivíduo, né? Ou seja, que ele existe e por ele existir, existe um porquê dele existir. Ele é um ser especial e muitas vezes ele não percebe que ele existe e principalmente que ele é um ser especial a partir do momento que Deus, esse o Criador, o fez. Tá? Então quando eu pego um ateu para conversar com um ateu, em geral os argumentos que eles possuem são pífios, são argumentos que geralmente são facilmente rebatidos quando você observa a coisa natural em si que é
padrão. Então, quando você observa, se você, por exemplo, agora quando eu gravo esse vídeo está de noite, então eu olho lá para o céu, né? Se existe uma condição de observação, eu consigo ver aquelas estrelas. E aí quando você vai fazer a observação das constelações em si, você observa um padrão. Todos os dias que você consegue observar as estrelas, quando existe uma condição atmosférica para que você consiga fazer isso, você consegue observar o mesmo tipo de constelação. É lógico que a passada, o ciclo dessas constelações vão variar de mês para mês, né? Mas anualmente esse ciclo de algum jeito ele se repete. Isso porque eu estou falando da noite. Quando eu falo pela parte da manhã, eu também consigo observar o Sol, o movimento do Sol, essa ciclicidade dele, independente do ciclo, como aquele ciclo se comporta. Eu consigo, através dessa luz que é emanada pelo Sol, eu consigo observar os objetos. Esses objetos eu consigo identificar padrões, né? Então, eu sempre uso muito o objeto que seria a jaca que sai da jaqueira. Então, eu nunca vi de uma jaqueira sair uma mexerica. É sempre uma observação que eu faço e ela parece uma observação idiota, mas ela não é uma idiota. Por quê? Porque quando você observa o padrão das coisas ao seu entorno, né, aquelas coisas que se repetem não foram feitas pelo homem, mas são coisas naturais da criação divina, ali você observa que isso não muda. Isso não muda. Pelo menos dentro da nossa circunstância atual de desenvolvimento e observação das coisas, aquilo ali não muda. Você está observando tal como aquilo é. Só que também esse não mudar indica que não existe uma variedade de padrões mediante o mesmo assunto. O que eu quero dizer, ó, você tem aqui uma jaca, uma jaqueira, e daquela jaqueira sai uma jaca. Você não vai pegar uma outra jaqueira que vai dar... Um minuto. Retornando aqui. Você não vai pegar uma jaqueira em si e uma parte dela vai existir o padrão de sair uma jaqueira, uma parte dela vai sair jaca e uma outra parte vai sair mexerica. Você não observa isso na natureza. O que eu quero dizer é, de uma jaqueira só sai um objeto, que no caso seria uma jaca. Você não vê dois padrões pro mesmo elemento. O que isso me faz observar? E eu, lógico, estou pegando aqui esse símbolo da jaca e da jaqueira. Eu observo que existe um padrão uníssono diante a existência dos padrões tal como eles são. Ou seja, não existem dois padrões. O que isso me demonstra é que existe apenas um Deus. Um Deus. Ou seja, um responsável, um criador das coisas tal como elas são. Então, por existir essa unicidade na criação, ou seja, as coisas que possuem um padrão específico de ser, me demonstra que existe um único Deus, e isso confronta com muitas crenças anteriores que a gente poderia determinar assim de politeísmo. Tá legal? E aí, observando aqui esses comentários que você acaba fazendo, eu não vou ser crítico de falar, tipo assim, olha, você está errado, né? Eu não sou muito por essa linhagem, não. Eu gosto de compartilhar mais ou menos uma linha de raciocínio, tal como Deus me permitiu, o Criador me permitiu conhecer ao longo do tempo. Tá? Então, hoje quando eu penso assim no ser humano, naquele que de algum jeito eu considero irmão, eu vejo que cada um tem formas de conhecer aquilo que a gente chama de verdade. Né? Então, eu entendo o que você está falando, mas eu acabo discordando. Embora nós dois concordamos que Deus existe. Primeira coisa é essa discussão de que existe apenas um único Deus, né? Que nem eu estou explicando, eu acredito nesse Deus que é único. Embora existam muitas crenças de que Deus, ainda que de forma disfarçada, Deus não seria um só, tá? Então a primeira coisa que eu acabei compartilhando é a forma de pensamento. Se existe apenas um único Deus ao longo dessa existência como um todo, como é que ele se comunicou com o indivíduo a fim de que ele compreendesse que ele é apenas um? Um minuto. Retornando aqui. Gatinho. Então, como é que esse Deus ele se comunicou com a gente ao longo do tempo, a fim de que a gente entendesse que ele fosse apenas um? Né? Ao longo de toda a história do homem, eu acredito que existe somente um que comunicou isso, que foi o próprio Jesus. E Jesus ele mesmo, ele deixa claro esse posicionamento, que ele é o mediador. Eu não sei se você já teve oportunidade. Bom, eu vejo que você fala português.
né? Então, se você fala português e você está no Ocidente e você nasceu no Brasil, de algum jeito você já ouviu falar desse nome que seria Jesus, né? Eu não sei se você teve esse trabalho de aprofundar os seus estudos sobre o que de fato seria esse homem que se coloca como mediador do Pai ou mediador do Criador, tá? Infelizmente, eu observo que muitas vezes existe uma confusão nossa por parte da compreensão de quem seria esse Criador em função das instituições. As instituições, e eu falo isso porque eu vivi isso muitas vezes, elas geram tanta repulsa no indivíduo que ele acaba desacreditando de fato nesse Deus, naquele que permitiu ela estar aqui. Muitas vezes a gente prefere, muitas vezes o ser humano ele prefere viver na rotina e esquecer que existe esse lado transcendente do ser, porque senão vai ter muitas perguntas, e quando ele começa a fazer perguntas ele não tem essas respostas de uma forma tão óbvia. Aí muitas vezes ele vai ter que recorrer ao que? Às religiões. Eu particularmente não acredito em religião, tá legal? Eu acredito no seu contato para com o próprio Deus e Deus para com você, através de mecanismos, através de ferramentas e intermediários. Um desses intermediários eu acredito que tenha sido Jesus, tá? Então Jesus, quando ele vem, ele traz conceitos que até então não eram compreendidos pelo homem. O principal conceito que ele vem trazer é justamente a ideia do amor. Então, o amor, de fato, tal como a gente conhece hoje, provavelmente você sente no seu coração, eu não sei se isso acontece com você, mas acontece com muitos de nós, quando a gente observa algo de errado, aquilo bate no seu coração, não bate aqui necessariamente, mas bate no seu coração e você, cara, isso não está certo. Na realidade é um conjunto, né? Mas onde mais pesa é aqui. Então, por isso que muitas desproporções do mundo atual fazem com que você não concorde com as coisas como estão acontecendo, né? E aí, quando você retorna a essas instituições que dizem que vão explicar quem é o Criador, você, cara, também não está batendo. Porque os representantes dessas instituições fizeram um monte de merda. Então, como eu posso assumir esses indivíduos como se fossem os representantes da verdade, sendo que aquilo que está dentro do meu peito, que arde dentro do meu peito, demonstra que esses indivíduos também erraram. Então, olha a confusão que existe no mundo atual. E aí a gente acaba recorrendo a alguns conceitos que não são de caráter, assim, eu poderia dizer, ocidentais, porque nossa base aqui no Ocidente basicamente foi o cristianismo. E posteriormente você vai ter, isso é muito recentemente, você tem essas linhagens que a gente acaba ouvindo, que provém do Oriente, e aí começa a vir uma grande confusão, porque uma quantidade de conceitos tão, como que assim poderia dizer, tão confusas e tão desconexas, que parcialmente você acaba apresentando no seu escrito. Entenda, eu não estou te criticando, mesmo porque eu já passei por onde você está passando de alguma forma, tá? O que eu estou querendo aqui expressar como um irmão, e me perdoe se de algum jeito estiver lhe magoando, mas eu acredito que esse Deus que você também falou que existe, ele é muito mais simples do que a gente acha. Ele é muito mais simples porque Deus, basicamente, ele se representa num dos movimentos mais simples e mais complexos, que é o amor. E aquele único que realmente não somente falou, mas viveu o que é amor é Jesus Cristo. E aí, como que você vai descobrir isso? É justamente retornando lá e vendo através das escrituras. Não estou falando da Bíblia como um todo, esquece aquela coisa como um todo, mas pega as escrituras, ali você vai ter o básico, né? Você vai ter Mateus, Marcos, Lucas e João. Pega as cartinhas do Paulo, cara, é só isso. Você vê que é muito fininho. Pede orientação, já que você acredita em Deus, pede orientação a Ele, para que Ele ilumine aquilo que você vai ler, para que você encontre a verdade ali, porque nem tudo que ali está escrito é verdade, não porque Jesus não falou a verdade, mas que aconteceram enxertos dentro de parte desse material, e aí o cuidado vem justamente de acordo com a sua análise. Por isso que Jesus ele fala para a gente buscar a verdade e ela nos libertará. Mas como que a gente busca a verdade? Conversando com esse Pai. Por isso que ele fala que naquela época existia, não somente naquela época, e existem até hoje os homens duros de coração, mas, ou seja, a forma da gente se comunicar com o Pai, sim, é através do coração. Existe o raciocínio, o ratio, que seria essas proporções que a gente acaba tendo de acordo com o que nos é apresentado, mas essa conexão com o próprio Deus é através do coração. Então estou sendo sincero aqui com você, talvez um caminho que você deve executar, porque quando eu vejo nas suas palavras o que eu acabei de ler, eu vejo uma certa confusão.
Confusão, no caso, seria essa parte de você fundir em conjunto. Fundir em conjunto o quê? As razões que estão lhe apresentando. E você pega tudo e você começa a montar um mundo que até na sua cabeça talvez ela faça sentido. Mas quando eu leio, eu vejo de algum jeito você perdido. Por que eu vejo você perdido? Eu vejo você aqui incluir, por exemplo, coisas que são teóricas como se fosse uma explicação do próprio Deus. Por exemplo, quando você vai falar do Pangeia, quando você vai falar ali, como se aquilo ali, aquele acontecimento necessário ali, fosse algo que explicasse Deus, não é, cara. É teoria, teoria humana. É uma das coisas que a gente tem que ter muito cuidado hoje, que é esse cuidado com as coisas que nos apresentaram, científicas como se fosse verdade, embora não seja. São explicações de outros humanos sobre determinadas coisas, num caráter do que a gente chama hoje de ciência moderna, que nem corresponde à ciência tradicional tal como ela era, onde de algum jeito a gente estava muito mais vinculado à observação da verdade em si. Tá? E aí você tenta criar um modelo. Aqui eu sempre falo da ideia do modelo existencial. Então eu tenho o meu modelo existencial, você tem o seu. Você segue com o seu modelo existencial. Aqui meu papel, como Jesus nos pede para levar a verdade a partir do momento que a gente a possui de algum jeito, para mim, nesse momento, como seu irmão, considerando desse jeito como Jesus pede, eu estou tentando compartilhar aquilo que para mim é verdade, entendendo parcialmente o que você está vivendo, porque eu já passei um pouco por isso aqui. Eu teve um momento no passado que, por exemplo, uma das minhas funções, um dos meus cargos é como geólogo. Então, o geólogo é aquele que estuda a Terra. Era para ser, né? Eu acabo até executando isso, mas muitos colegas do ramo, embora sejam geólogos, eles não compreendem a Terra. Eles apenas passaram pela faculdade, conseguiram entender determinados temas ali apresentados e trabalham com isso por causa de um recurso econômico. Quando eu adotei essa posição de aquele que estuda a Terra, eu tento entender esse conjunto como um todo e dificilmente você vai conhecer um outro colega, por exemplo, meu da profissão, que vai ter o mesmo tipo de entendimento. Eu, particularmente, aí eu estou falando, puxando um pouco o sardinha para o meu lado, eu acredito que basicamente é quase impossível você encontrar um geólogo em essência, porque você teria que misturar muitos assuntos. Você tem que misturar a percepção, a observação, a filosofia, um estudo de natureza. E isso a maioria das vezes, quando eu converso com algum colega da área, isso não acontece. A maioria das pessoas que hoje se formam nisso que a gente chama de universidade, né, de faculdade, esse conhecimento que está atrelado à ciência moderna, em geral o foco é o quê? É você gerar algum recurso econômico. Ou você trabalhar com um serviço para alguma empresa grande ou grandes instituições, alguma coisa do gênero, algo que no fundo não tá balizado na verdade. E quando você usa parte disso dentro das suas explicações, ou seja, uma teoria da tectônica de placas, para você tentar justificar o que você acredita, eu já vejo um erro. A outra coisa é quando você vai lá e fala de anjos, cara, e aí você fala dos Foo Fighters, né? Não é que eu desacredite disso, eu acredito, mas a questão é como é que você acredita nisso? Qual é a conceituação que você tem para com isso? Eu posso tentar discorrer com você aquilo que eu acredito, da forma como isso realmente existe. Mas será que as pessoas, ou aqui você tem de entendimento sobre isso, realmente é real? De quem vem? Vem de acordo com a sua experiência? O que eu vou falar para você, o que eu venho falando para você, está de acordo com a minha experiência. Então sim, eu acredito. Eu acredito em anjo. Tem problema com isso? Tem gente que teria problema com isso. Eu acredito em espírito. Mas como que você diferencia, por exemplo, espírito, alma e anjo? Você deve ter alguma conceituação na sua cabeça, como que é? Agora, será que a conceituação que você tem, ela realmente é tão sólida, que faz manter todo esse alicerce desse modelo existencial qual você possui? Porque eu poderia fazer perguntas que talvez destruiriam o seu modelo. Então, ao longo do tempo, qual é a minha percepção é o quão mais você puder deixar o seu modelo fixo, mas não é fixo de você não poder mudar. Não, mas a base ela tem que ser bem estruturada. E para você ter uma base bem estruturada, você vai ter que conhecer outros modelos que não somente o seu. Para que você tenha perguntas e respostas a partir daquilo que você... Cara, o que é isso aqui? Como é que eu sei que eu estou certo? Então isso não é fácil. Não é fácil. E aí quando eu vejo, por exemplo, o que você comentou, eu te dou parabéns, primeiro que você sabia que Deus existe. Perguntas que eu faria: você acredita somente no Deus ou você acredita mais em um Deus? Ok. Se você acredita em apenas um Deus, como é que você explica Jesus?
ao longo da sua existência. Você coloca Jesus, tal como outros, entre aspas, mestres que existiram em diversas nações ao longo do tempo? Eu particularmente acredito que o único mestre é Jesus. Ah, mas por que eu explico desse jeito? Por que talvez você explicaria diferente? Outra coisa, será que para você explicar Deus precisa de tudo isso que você falou aqui? Eu li vários pontos, mas se, vou ser sincero, se alguém na rua tivesse passando uma necessidade, você encontrasse com alguém e uma dificuldade extremamente alta, inclusive com a própria possibilidade de tirar a vida dela, porque talvez ela não saiba mais o que é a vida. Ela acha que é tudo uma besteira. Será que o que você falou aqui, de algum jeito, teria uma força tão grande para que tirasse ela daquela situação? Isso é uma das coisas que eu sempre me pergunto. Será que você consegue trazer tudo a uma determinada simplicidade para que o outro entenda? Se alguém tivesse falado, fizesse uma pergunta para você, ok, você falou para mim que Deus existe, me fala uma coisa, o que compõe esse Deus? O que é esse Deus? Eu preciso saber, porque senão eu não vou continuar. Como é que você explicaria esse Deus? Não estou falando que você tem responsabilidade sobre a existência de outros indivíduos, mesmo porque eu sempre trago meu modelo existencial, trazendo Cristo como esse centro, essa referência, e ele fala que cada um é responsável por carregar a sua própria cruz. Mas você, quando ele vai lá e fala, ele basicamente nos fala do quê? Do amor. Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. Quando ele fala isso, e depois de entender todos os conceitos, ou grande parte desses conceitos, para que realmente eu conseguisse chegar, caraca, quando ele fala isso, essa é a parte mais importante de todos os escritos existentes, não somente na Bíblia, mas qualquer escrito. Olha que aqui tem muitos livros, tá legal? Tem muitos livros. Você vai numa biblioteca enorme, você vai numa livraria, qualquer escrito no mundo, não vou falar universo porque isso aí seria um outro tipo de consideração, mas qualquer escrito no mundo. Sabe qual é o mais importante para mim? É esse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Aquilo ali expressa uma condição que não existe em qualquer outro lugar no mundo. Aí aquela coisa, como cada um é responsável por carregar a sua própria cruz, essa foi a minha escolha de acreditar nisso. Será que essa é a sua escolha? Porque, tipo assim, se essa não é a sua escolha, ok, tá tudo bem, é o caminho que você segue, mas é a cruz que você vai carregar. E aí você, nossa, então eu melhor seguir ele porque eu tenho medo de estar agindo errado. Pode ser até uma forma de você lidar com isso, mas Jesus ele não prega o medo. Essa é uma outra novidade quando Jesus vem diante de tudo que existiu. Ele não prega o medo. Ele prega a seu livre-arbítrio. Se você for fazer isso, é porque você vai ter que escolher a verdade. Para você escolher a verdade, você vai ter que buscá-la. Para você ter que buscar, você vai ter que perguntar. E aí você vai ter que encarar diversas situações que muitas vezes a maioria das pessoas não estão nem aí. Por isso é engraçado que ele também fala assim que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Isso sempre dá essa impressão de que, tipo assim, não é que ninguém não possa ter acesso à verdade. É porque a maioria das pessoas não deseja. Você imagina, é fácil, isso aqui que eu estou falando com você, estou tentando compartilhar como um irmão, né? Ainda que não lhe conheça, ainda que não saiba sobre a sua vida, que eu não saiba se você vai gostar ou não dessa mensagem. Mas eu estou usando a minha escolha de estar aqui de noite. Eu poderia estar preparando minhas coisas para dormir, para ir para o trabalho, mas eu resolvi tirar um tempo para gravar esse vídeo para você, porque de algum jeito eu sei que é importante levar a palavra. Quantas outras pessoas fariam isso? E quantas outras pessoas fariam isso com algum interesse? Mas um interesse alheio. Eu tenho interesse de que você, vou ser sincero, não necessariamente só você, mas aquela pessoa que esteja assistindo esse vídeo, talvez, por algum motivo, pense nessas palavras que eu estou falando e talvez comece a buscar a Jesus. Entenda, quando eu falo de Jesus e quando eu estou falando sobre isso tudo, eu não estou falando de instituição alguma, eu estou falando da sua relação para com o Pai. Por isso que eu falei que esse relacionamento se dá pelo coração e a busca pela verdade. Tal como acabou acontecendo comigo. Então, quando eu vejo aqui todos esses seus comentários, primeiro, eu sou muito grato por você ter enviado,
porque isso me gerou essa possibilidade de fazer esse vídeo em resposta a você, que outras pessoas vão possivelmente assistir, acredito eu, não sei. Mas entender que tudo isso que nos apresentaram ao longo do tempo, existem diversas complexidades. E Deus é simples. Deus é simples ao mesmo tempo que ele é complexo. Ele é complexo porque você não é o próprio Deus, você seria uma criatura, você foi criado por ele, então você nunca alcançaria o próprio Deus. Porém, ele é simples quando você realmente quer entendê-lo. Porque a representação dele para com você, e Jesus nos mostrou isso, que ele é como se fosse um pai. Eu não sei se você é pai, eu não sei se você teve um pai que fosse bom, não sei, porque as realidades de cada indivíduo são diferentes, né? Mas imagine, um pai em essência, e por isso que Jesus ele fala que Deus é o Pai, não é somente por um ato simbólico. Ele não fala isso somente por um ato simbólico. Ele fala porque realmente a forma como o pai é aquele que cuida. O pai é aquele que morre pelo filho sob determinadas circunstâncias que vão vir a acontecer. Ele morreria. Agora, Deus precisa morrer pelo seu filho? Não, porque ele é eterno. Então, se ele é eterno e ele não precisa morrer pelo seu filho, imagina o cuidado desse pai para com o seu filho. E mais que isso, ele permite com que o filho dele tenha o livre-arbítrio. Ou seja, você tem uma capacidade de perceber as coisas que estão ao seu entorno, que isso aí seria inteligência, mas ele não interfere na forma de você escolher. Você tem a possibilidade de escolher o que é certo, mas você vai ter que buscar a verdade. E ele está lá te escolhendo, no momento que você precisa. Ainda que muitas vezes você o negue, ainda que muitas vezes você nem queira conhecê-lo. Porque existem nesguinhas, coisas pequenas que te batem e você não quer saber disso, não é desse jeito. É como se fosse a nossa infância. A nossa infância vai para a adolescência e assim vai indo. E ele está lá contigo. No momento que você precisar, o seu pai está com você. Talvez não tenha sido a realidade da sua vida com seu pai físico, mas essa é a imagem, esse é o símbolo de um pai verdadeiro. Um pai é aquele que morreria pelo seu filho. Ele, no caso, entregou o seu filho, no caso Jesus, que no caso nosso irmão, tá? Porque as instituições fizeram essa confusão e aí existe toda uma explicação para isso, da ideia da Trindade. Isso não existe, cara. Deus é Deus e Jesus é o mediador. Então ele é nosso irmão. Ele deixa claro isso. Existe essa passagem quando Jesus fala que nós somos irmãos, a partir do momento que nós o aceitarmos como mediador do Pai. Então quando você vê que ele envia um filho, no caso Jesus, para nos demonstrar o que de fato é verdade, como nós devemos agir, não somente para com o Pai, mas para com os outros, você tem uma mudança de perspectiva única diante de toda a realidade daqueles que se chamam humanos. Isso não aconteceu na história do homem. O único que traz isso é Jesus. Por isso a importância dele. Você pode pegar qualquer um desses mestres, qualquer um desses mestres, entre aspas, tá? Qualquer uma dessas figuras que passaram ao longo da história. Quantas pessoas morreram pelo que eles falavam? É só você lembrar de Sócrates. Sócrates, ninguém morreu por ele. Pelo contrário, o pessoal foi ver ele morto. Fez com que ele viesse a ser morto pelas coisas que ele falava, ainda que muitas coisas ali fossem verdade. Jesus é o único, diante de toda a história, que não somente falou verdade, mas também fez milagres. Ele ressuscitou e fez se ressuscitar algumas pessoas. E quando ele faz isso, ele não cria somente a palavra, mas um milagre. Toda aquela circunstância, pessoas acreditaram naquilo e morriam em função do que Jesus falou, porque eles sabiam que o reino do Pai não é desse mundo, como ele também ali deixa muito expresso. Então quando você tem toda essa condição, aonde que você está e para onde que você vai? Qual é a tua finalidade como indivíduo? Qual é a finalidade da sua existência? Se você acha que a sua existência está atrelada a esse mundo, tal como você que demonstrou a parada do Pangeia, isso aqui é tudo esse mundo. Esse mundo, lógico, foi feito pelo Criador, mas ao fim, a finalidade não é essa. A finalidade, no fundo, é você amar o próximo como ele nos amou. A finalidade que a gente tem nesse mundo, ou seja, se depois de você amar, tendo esse conceito, nossa relação, um parar com o outro, ok, para onde que eu vou, cara? Se eu estou aqui é circunstancial, é momentâneo, para onde que eu vou? Eu quero ir pro reino do Pai. Eu quero para perto do Criador. Porque isso aqui tudo
no fundo, ainda que exista nesse momento que a gente está aqui, é uma grande mentira. Agora, quais mentiras que eu tenho comprado como se fossem verdade? E lógico, não existiu esses aspectos físicos e metafísicos, tá, como você falou aqui dos Foo Fighters. Anjo, espírito, demônio, essas porra toda. Não é que não exista. A questão é como que você explica. E é tão importante assim, isso é tão mais importante do que amar o próximo? Cara, uma coisa que eu sempre gosto de falar para algumas pessoas é tipo assim, o quanto você tem ajudado o próximo? Será que quando você acorda, você é uma pessoa sozinha e que leva a sua rotina, e por vezes você estuda esses assuntos transcendentes, mas será que uma pessoa que pede ajuda para você no meio da rua, será que de fato você não poderia estar ajudando de algum jeito? Ou algum amigo que está precisando de uma palavra que seja boa, será que você não tem conversado? Eu não sei, eu não te conheço. Mas eu vejo que muitas vezes as pessoas elas querem falar do transcendente sem viver uma base que é amar o próximo como Jesus nos amou. E aí é deixar o Espírito Santo, ou seja, o estado do ser que é santo, que traz essa santidade, que seria o que? Aquele que busca a verdade de algum jeito, operar dentro de você. Que você seja uma ferramenta do Pai, de acordo com a necessidade dele, mas sempre o que é alinhado à verdade. Enfim, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, eu gostaria de saber seu comentário. Não esqueça de compartilhar com aqueles que de algum jeito você acredita que seja importante. Te encontro no próximo vídeo. Até a próxima.